Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h27, 6h27, horário de Brasília. Já recebemos a nossa porção diária, o nosso maná diário, o nosso culto de madrugada. E agora vamos abrindo oficialmente nessa manhã o nosso pós-madrugada, onde vamos conversar com os pastores sobre o tema trazido nessa manhã no culto de madrugada. Mas antes, eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Orar pela irmã Luzia, nossa irmã Luzia. Ela passou por um cateterismo. Ela é mãe do nosso querido irmão Elias Faé, trabalha aqui conosco, o Faé. E a irmã Luzia está internada, está bem, mas passou por um cateterismo, né? E está em repouso, em observação. Vamos orar por ela, irmã Luzia. Também a irmã Edilene Bonfim, nossa querida irmã lá de Brasília, lá do DF, capital federal, né? Orar pela saúde dela e fazendo alguns exames. Eu posso dar a bênção à nossa irmã Edilene Bonfim, lá de Brasília. Também a irmã Avelina, que é mãe do pastor Claudemir Lorenzon. Ela também está fazendo um tratamento, né, sério, e precisa das nossas orações, das nossas intercessões, e também orar por toda a família do pastor Claudemir, né? O Alair, o Ronaldo Sampaio, e especialmente a sua mãe, a irmã Avelina, pela saúde dela. Também orar pelo Moisés e o Micael, são dois irmãos, né? Eles são filhos do Laércio, lá de Surubim, Pernambuco. Eles estão, essa noite passaram mal, né? Os dois irmãos, e foram até nesse momento estão indo para uma unidade de pronto atendimento, conhecida como UPA. Vamos orar pelo Moisés e pelo Micael também, só dar uma bênção aos nossos irmãozinhos, filhos do Laércio e da Leide Jane. Deixa eu mandar um abraço aqui à irmã Fátima e o irmão Rodrigo, eles que são, o Rodrigo é militar, igualmente o nosso irmão Otto, que está aqui conosco, daqui a pouco vamos apresentá-lo. Ele é militar, está lá na região de Garanhuns, em Pernambuco. Ontem eu recebi uma oração que eles fizeram por mim, 1h30 da manhã. Olha que bênção. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. A irmã Wanda também, orando por mim, 1h da manhã. Meu Deus, não tem preço isso. Muito obrigado por essas orações, né? Esse respaldo espiritual. Muito obrigado de coração à irmã Fátima, ao irmão Rodrigo, à irmã Wanda, que mora lá em Ponte Nova, em Matipó, Minas Gerais. Hoje é aniversário da irmã Tamara Martim. Ela mora em Paris, na França. E ela é irmã do pastor Jackson, de Governador Valadares, né? E ela está aniversariando hoje. Parabéns, Tamara. Deus te abençoe. Receba abraço aí do seu irmão, o pastor Jackson, tá? E, claro, nosso aqui também, da Rádio Manaim. Que Deus abençoe. Pastor Jackson, estamos aguardando o senhor aqui, viu? O pastor da Tamara é o pastor Simar, lá em Paris, na França. Grande abraço. Hoje é aniversário da Beatriz. Ah, Beatriz está fazendo 13 anos. A Beatriz é filha da Maitê. Parabéns, Bia. Deus te abençoe. Ela é sobrinha do pastor João Carlos Braga. Tá bem de tio, viu? Tá bem de tio. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns pelo seu aniversário e parabéns pelo tio. Um abraço, irmã Maitê. Um abraço também quem está aniversariando é a Valnice. Ela é de Piabetá, lá em Magé, Rio de Janeiro. Ela é esposa do diácono Alberto. Parabéns, irmã Valnice. Receba um abraço com todo o carinho do seu esposo, viu? Ele colocou aqui e eu acredito. Ama muito a irmã. Olha que coisa boa. Deus abençoe, viu? Um abraço, feliz aniversário. E também hoje é aniversário do diácono Fred. Ele trabalha na cantina, voluntariamente da cantina do Manaim, lá em Pernambuco. Ele é da Igreja Cristã Maranata de Russarinho, em Recife. Recebendo aqui os nossos cordiais abraços e felicitações, tá bom? Queridos, eu vou pedir para o nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, para colocar na tela para a gente, por favor, o texto sagrado de hoje que o pastor Lorenzo trouxe, Abacuque 3, verso 2, que diz assim, isso, obrigado, nosso irmão Josias. O texto diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Lorenzo colocou aqui que e eu vou ratificar o que ele falou. Abacuque vivia num tempo de muita injustiça, de muita violência, e Deus mostrou para ele que iria vir um juízo sobre aquele povo, inclusive sobre o povo de Judá. E ele mostra ali que os babilônios iriam invadir. O Senhor mostra tudo para ele.
Só que tem um detalhe muito interessante. Os profetas menores, como Abacuque, Amós, não é porque eles eram baixinhos não, viu? É porque o conteúdo, né, o livro era menor. Você não pode comparar um livro de Isaías com um livro de Abacuque. Isaías tem 66 capítulos, Abacuque tem 3. Mas os profetas menores, eles profetizavam 90%, se não me falha a memória. Não vou falar sempre para não errar. Sobre os nossos dias de hoje. Sobre os tempos lá na frente. Ele fala, viva, Senhor, tua obra no meio dos anos, lá na frente. Agora, uma coisa muito interessante que eu achei, das coisas interessantes que os pastores vão falar aqui, é que no hebraico, o verbo avivar, aviva, Senhor, o verbo avivar, tem um significado não só de manter vivo, mas de preservar, de purificar, de corrigir e de livrar do mal. E o verbo avivar, só no Antigo Testamento, ele é usado 250 vezes. Olha a preocupação do Senhor para que possamos permanecer, que a obra possa permanecer na nossa vida, que possamos nos manter vivos, porque é isso que nos mantém vivos hoje, a obra do Senhor no nosso coração. E para a gente se manter vivo, nós temos que nos purificar. É a palavra que nos purifica, que nos corrige a nossa rota. E é ela que vai nos livrar do mal. Paz, Senhor, pastor Lorenzo. Bom falar com o senhor novamente. Paz, Senhor. Amém. Pai do Senhor. Bom dia a todos mais uma vez. Exatamente. Essa conservação, né, como você disse, é a experiência da igreja de Cantares. É uma igreja que tem sido conservada com a comunhão, conservada com o derramar do Espírito Santo e renovada, né, sendo avivada com a operação do Espírito Santo no meio do corpo. Quando o profeta ele faz essa oração, né, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi a viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, ele está falando do desejo de alguém que estava em comunhão com Deus. Onde eu quero chegar? O Espírito Santo, nesta última hora, ele está falando. Aquele que nesta hora está ouvindo a palavra do Senhor, ele está dando ouvido ao profeta, ao profético. Aquilo que vai acontecer. Qual é o grande evento? O primeiro grande evento da vida do homem é quando ele é salvo pelo Senhor, né? Quando o Senhor o encontra. E a partir do momento que ele tem uma experiência de conversão, ele ia rumo à perdição, mas ele passa a caminhar rumo à salvação, num caminho que é Jesus. O segundo maior evento que ele deseja é o arrebatamento. O primeiro é ele ser salvo, a alma anela pelo Senhor. Ele é salvo. Depois que ele é salvo, o maior de todos os desejos é ser arrebatado. As investidas, como você disse, Kleber, nesses tempos difíceis, de perseguição, de situação, de pecado, como o profeta já sabia que o mundo tinha e que o período dele vivia, mas havia um avivamento da obra. Havia uma palavra do Espírito falando com o profeta. Assim como o mundo tem vivido e está vivendo as suas dissoluções, a obra do Espírito Santo, ela foi instituída, afirmada, pregada de 2000 anos. Eu gosto muito das aulas do Maranhão, né? Quando diz assim, olha, quando a obra começou, né? A obra começou há 2000 anos atrás. Não foi há 55 Nós fomos inseridos neste projeto perfeito. Nós tivemos a honra maravilhosa de sermos inseridos nesse processo e nesse projeto. Nesse tempo agora. Neste tempo. Exatamente. Nós somos o profeta desta última hora. Eu me identifico como profeta. Você que nos escuta, você é um profeta. Porque você anuncia o grande evento. E aquele que é cheio do Espírito Santo, o que ele deseja? Ele deseja o crescimento da obra. Ele deseja a valorização da obra. Ele deseja que a mensagem da obra seja pregada. Ele não se opõe à obra, ele não persegue a obra. Muito pelo contrário. Eu e Abel vínhamos, o pastor Abel que está aqui, nós vínhamos de manhã agora no carro conversando e de que adianta ter o seminário como tivemos no final de semana
e eu desprezá-lo? Né? Eu estou na condição de pastor, mas eu não deixei de ser servo, não é isso? Nós somos servos de Deus. Então, independente se você está na condição de pastor, diácono, obreiro, nós estamos aqui entre obreiros, diáconos e pastores, né? Estamos todos envolvidos com o quê? Com a anunciação da palavra do profeta, com a anunciação e o crescimento da obra do Espírito. Então, né, eu vou falar da minha classe, né? Para não falar das outras, mas tem uma reunião de obreiros e eu não vou, eu desprezo. Esta obra está viva no meu coração. Quantos irmãos estão trabalhando, quantos irmãos estão enfermos, quantos irmãos estão acompanhando enfermos que gostariam de estar naquela reunião e às vezes ele não está porque ele não pode, mas o coração dele está lá velando, clamando, pedindo ao Senhor, né? Nós estamos aqui na Rádio Manaim, né? Mas o principal, o que tem escutado a voz do profeta nesta última hora, ele deseja o crescimento da obra, o avivamento. E a experiência que ele tem é uma experiência de misericórdia. Naíra, Senhor, olha, lembra-te da misericórdia. E olha, no meio dos anos, as notifica. Vai notificando, o Senhor vai falando. E nós, como servos de Deus, nós temos sido levantados para levar esta palavra, levar esta mensagem. A escola bíblica dominical, os cultos de salvação de domingo à noite, o link que nós enviamos, que nós compartilhamos. Ontem nós colocamos o obreiro fez, né? E o outro obreiro já compartilhou no grupo da igreja o vídeo com o convite das crianças do seminário, com a data marcada, com o endereço da igreja. E aí você entra no telefone e os irmãos já estão compartilhando, né? Tudo isso é o quê? Isto é a anunciação de que a obra está viva. O profeta está falando. O Senhor está salvando. As famílias estão sendo restauradas. Os casamentos estão sendo restaurados. Pessoas estão sendo perdoadas. Enfermidades estão sendo curadas. E a nossa função como o profeta é viver uma experiência de avivamento. Perfeito. 6h40. Eu recebi a mensagem aqui, pastor Ricardo, do diácono Anderson, lá de Santa Teresa. Ele disse assim, olha, no meio dos anos, é o momento em que o Senhor Jesus vem para trazer misericórdia e receber a ira gerada pelo pecado. Abacuque, o livro de Abacuque, está distante de nós, hoje em 2024, há pouco tempo. Cerca de 2.500 anos só, né? Mas a mensagem de Abacuque, pastor Ricardo, é atual e pertinente. Fala do homem que continua sendo prisioneiro das suas mesmas ambições no tempo de Abacuque. Os temas levantados pelo profeta Abacuque são manchetes nos jornais de hoje, nos sites de hoje, nas redes sociais, ainda hoje. Que coisa mais atual. E o nome Abacuque quer dizer abraço. E naquela situação ele foi abraçado por Deus. Como hoje também o Senhor, ele nos abraça nessa manhã. Porque, Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia. Misericórdia aqui é raherim. A misericórdia é compaixão. E ele lembrou, quando ele viu o Senhor Jesus, que ele recebeu em si, no Senhor Jesus, toda a ira de Deus. Porque nós seríamos reduzidos a menos que nada. Mas o Senhor, ele nos abraçou. E ele veio e morreu por nós. A misericórdia do Senhor desde então está sendo derramada e se renova a cada dia, como já se renovou nessa manhã. Pastor Ricardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor Kleber, a paz dos senhores pastores aqui da bancada, você que nos ouve. Ainda vou além de abraço, abraçado, ainda tem um significado de Abacuque ainda, alguns interpretam como o amado, né? O amado. O amado. Então, o Espírito Santo, a profecia, o profeta, ele é amado da igreja porque nós amamos ouvir a voz do Espírito Santo, né? E ainda retornando à expressão aviva, é muito interessante porque o sentido de aviva aqui também, ele tinha um sentido de despertar uma nação que estava dormindo. Isso é, Israel ela passou a dormir espiritualmente. Então, Israel queria viver como a nação, como os outros povos. Rei, dominação, governo,
privilégios, mas se esquecendo que a nação de Israel é um povo eleito de Deus. Os juízos proféticos sobre aquela época, que também estão sobre nós, e a oração de Abacuque, porque era uma oração também preocupado com a obra criadora. Senhor, tá aí os montes, os rios, os outeiros. Não fizeste tudo isso? Poderíamos também, a esse tempo, o homem destruindo, mas querendo valorizar o que se tem da obra criadora. Mas o grande projeto de Deus para Israel, o grande projeto de Deus para a igreja, é um projeto espiritual. Se para aquele tempo era o povo, o livramento para o povo através da obediência, hoje o livramento para a igreja através da obediência é o arrebatamento. É a vida eterna, né? É a eternidade de Deus para o homem. Então vem essa expressão, aviva, né? A tua obra no meio dos anos. Por que no meio dos anos? Poderia falar do século, das décadas, não, dos anos, porque a cada ano é um período de Deus de transformação na vida do homem. Nós não comemoramos a cada 2 anos a nossa idade, a cada 5 anos, mas a cada ano nós entendemos que há um período, uma nova caminhada, uma nova. Então, qual a transformação daquele ano na minha vida? Qual a transformação daquele ano na vida da igreja, no povo do Senhor? Então, é o que acontece mesmo no dia a dia, a cada mês, a cada circunstância, a cada situação, a cada momento. Então, Senhor, às vezes desperta o teu povo a cada dia, a cada momento. Não deixe que os anos venham passar sem que este avivamento ele possa acontecer. E o que eu acho bonito ainda do capítulo 3 de Abacuque, quando ele vai chegando no verso 17 e ele faz a oração, ele compreende todo esse projeto de Deus e ele faz a oração, ainda que a figueira não floresça. Então ele está dizendo o seguinte: a fé da igreja, a fé do servo do Senhor, não está relacionado a circunstâncias maravilhosas, isso maravilhosas aos olhos do homem, né? Olha, tá tudo bem, não. É na adversidade que a igreja ela tem sido formada, que a fé tem sido renovada, porque nós entendemos que os tempos difíceis que vivemos hoje, eles são vividos pela fé, e a igreja é alimentada pela voz do Espírito Santo. E é por isso que a oração de Abacuque ela tem sido respondida para um povo fiel, porque o próprio lema desse ano, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que o Senhor, o que o Espírito Santo está falando? Ele está dizendo: desperta, desperta tu que dorme, é o momento profético, é o momento do fim, é o tempo do breve, prepara-te, porque o meu filho vai vir buscar a igreja. Então, é esse tempo que nós vivemos. Aviva ao longo do tempo, ainda que a figueira não floresça, mas o fiel continua de pé, aguardando a promessa da volta do Senhor Jesus. E pegando esse gancho maravilhoso aqui do pastor Ricardo, deixa eu chamar aqui o pastor Forlan, que está iniciando, né, conosco hoje, pastor Forlan Almeida, que é irmão de sangue, né, do pastor Fernando Almeida, que toda quarta-feira, aliás, sempre está aqui conosco, né? Pastor Forlan, a princípio, a priori, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui conosco, fazendo parte do grupo de pastores da madrugada. Glória uma alegria para nós, uma honra tê-lo aqui na bancada da Rádio Manaim. Paz, Senhor, querido. Pai do Senhor, meu querido, é uma alegria para nós estar aqui com os irmãos e participar desse momento, buscando o Senhor, aprendendo da palavra do Senhor, e estamos muito felizes por poder participar desse grupo que tem estado aqui constantemente nesse trabalho. E aproveitamos o momento para saudar a todos que estão nos ouvindo com a paz do Senhor Jesus.
E se você me permite, Cleber, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre o texto que o nosso irmão trouxe hoje aqui nessa manhã. Claro. Porque quando você olha a sequência que os fatos estão colocados no versículo, você veja bem, existem 3 coisas principais aqui. Primeiro é ouvir, depois é temer e depois avivar. Então você veja bem, a palavra do Senhor na vida do profeta, ela gerou alguma coisa. Não basta você simplesmente ouvir, porque ouvir todos têm essa oportunidade. O que nos chama a atenção foi o que a palavra gerou na vida dele, gerou temor no coração do profeta. Então Deus, quando envia a sua palavra, quando a Bíblia nos diz que a palavra nunca volta vazia, ela cumpre aquele propósito dela, exatamente nós vemos isso aqui se cumprir nesse versículo. Então, quando ele vem e a palavra o atinge, que vem o temor no coração do profeta, aí ele passa a falar. Ele vai expressar o que aquele temor gerou no coração dele. E ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra. Eu entendi a necessidade disso. Eu entendi que nós só vamos permanecer de pé se o Espírito Santo continuar operando e avivando nos nossos corações. Você fez um comentário, Cleber, acerca do significado dessa palavra. Avivar. Avivar. É interessante porque, às vezes, alguns irmãos ouvem e falam assim, mas como que uma palavra tem tantos significados? Há uma diferença muito grande quando nós olhamos o hebraico bíblico, por exemplo, a quantidade de palavras que existe no hebraico bíblico para a quantidade de palavras que existe no nosso idioma, em português, por exemplo. São 7.000 palavras só. Pois é, diz os estudiosos que o hebraico bíblico é de 7 a 8 mil palavras, enquanto o português nós temos mais de 500.000 palavras no nosso idioma. O inglês são 735.000. Então, por aí você vê. Então, dentre os significados que você mencionou, Cleber, além de dar a vida, tem sustentar a vida, manter a vida. Então, a única forma da igreja manter-se viva é ouvindo a voz do Espírito Santo. Não existe outra saída. Mas o temor foi gerado. O princípio da sabedoria ali, que era o temor, de entendimento do momento que o profeta vivia. E como os companheiros mencionaram aqui, profeticamente, o texto há 2.600 anos atrás nos fala hoje de uma forma muito profunda. É a riqueza da revelação, do que é profético. Então ele ouviu, ele temeu e ele então orou. Aviva, Senhor. Faça isso no meio dos anos, ao longo da história da igreja, que não falte essa vida que o Espírito Santo nos trouxe. Como o próprio Senhor Jesus disse, as minhas palavras, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, andam junto o Espírito Santo e a vida. A vida que nós encontramos no Senhor. Então, que o nosso desejo é que o clamor do profeta seja o nosso. Aviva, Senhor. Precisamos hoje. Você disse da atualidade do momento aqui da palavra, aquilo que nós olhamos, parece que o tempo de Abacuque é o nosso, e é mesmo profeticamente. Mas há um povo nessa hora que teme ao Senhor, que ouve a palavra, que está ouvindo o que o Espírito Santo diz à igreja, e ele diz: Senhor, mantém viva a tua obra. É a nossa alegria, é a alegria do nosso coração. O que o Senhor me fez lembrar aqui, quando o Senhor disse assim, olha, ou se ouve essas palavras, escreve num outdoor. Para aquele que correndo. Até aquele que passar correndo vai ver. Pois é. O Senhor já estava falando que nos nossos dias hoje os tempos seriam de correria. O homem não tem tempo para nada, de correria. O Senhor já estava profetizando que nessa época, porque o Abacuque ele profetiza dos nossos dias de hoje, Aliás, o profeta Abacuque ele profetiza acerca de um evento mais esperado pelo Israel, que é a vinda do Messias. E para nós, é o arrebatamento da igreja. Por isso que nós temos que estar com o coração avivado, na expectativa, preparados para esse grande acontecimento, que é a grande misericórdia do Senhor, que é
restituir a igreja, restaurar a igreja, levar a igreja para a eternidade, né? Por isso que, eu leio a Bíblia, pastor Forlan, uma vez por dia é pouco. Eu vou ao culto uma vez por mês é pouco. É pouco. Não, eu vou ao seminário uma vez no ano. É muito pouco, né? A obra tem que estar avivada no nosso coração e na nossa vida. É verdade, é isso mesmo. É uma ação contínua do Espírito Santo. Não há intervalos para a operação do Espírito Santo na vida do servo, na vida da igreja. Aleluia. Então, e mais do que nunca, como o nosso querido pastor Gedeuti sempre menciona, né? O Espírito Santo tem pressa. Então, se ele tem pressa, ele não para descansar e para dar um tempo. Não, ele opera constantemente na vida da igreja, preparando a igreja para esse momento glorioso que está bem perto. Aleluia. Bem perto. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Abel Monteiro também conosco aqui. Pastor, o pastor Ricardo, ele citou ali da fé. Aliás, no capítulo 2, verso 4, Abacuque, ele usa essa expressão, o justo viverá da sua fé, né? De fé em fé. Viver pela fé não é só professar uma religião. Eu sou da igreja de Maranata. É pouco. É pouquíssimo. Viver pela fé é perseverar. O que o pastor Forlan acabou de falar. É dia a dia, é todo dia. É todo dia. É perseverar na fé ainda que a figueira não floresça. É perseverar na fé ainda que falte o alimento. Ainda que haja desemprego. Ainda que morra alguém que amamos. Ainda que as pessoas nos decepcionem. Imagine você uma oliveira cheia de fruto. Meu Deus, agora esse ano eu vou faturar aqui com azeite aqui, na hora da prensa. E aí, a oliveira minta. Não vem nada. Ainda assim, viver pela fé é confiar naquele que jamais faltará. O Senhor é meu pastor e ele não me falta. Paz do Senhor, pastor Abel. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que participam desta madrugada e do pós-madrugada, aos companheiros que estão aqui conosco nessa manhã. É uma alegria, né, estarmos juntos, participando deste momento. Realmente, Kleber, a fé, a palavra já confirma isso, né, ela é firme fundamento. Então, o servo de Deus que está preparado, que está buscando a salvação do Senhor, nada pode abalar. O tempo aqui era difícil. Muito Inclusive, vou até aproveitar que os companheiros hoje estão falando de tantos significados de palavras aqui. Não é comum eu usar esse tipo de abordagem, né? Que eu deixo sempre pro Kleber. Kleber que é... Isso. Kleber que é o hebraico aqui, né? Mas a oração do profeta Abacuque, no verso 1, fala que era sobre Sigionote. E essa palavra traz um significado que é cambalear, ou vai de um lado para outro. Isso. E nós estamos falando de um tempo profético onde o mundo está assim. E é neste tempo que o Senhor, ele ergueu a sua igreja para a oração, para buscar ao Senhor. E a oração é neste tempo. Que tempo é este? Nós estamos falando aqui dos anos, né? Aviva, Senhor, a tua palavra no meio dos anos e notifica. E este espírito de temor, citado aqui pelo pastor Forlan, nos faz menção do tempo da igreja de Laodiceia. E são 7 operações do Espírito Santo, né? Descritas na palavra. E em cada tempo, a cada igreja, a cada período, uma operação do Espírito Santo. E hoje estamos vivendo o período de... E o período de Laodiceia, que é a última igreja, né? Que é o período onde a ênfase do Espírito é o espírito de temor, é o que nós vemos aqui na palavra. Por quê? Porque a igreja que está buscando o Senhor hoje, neste tempo difícil, ela não vê dificuldade em buscar ao Senhor. A dificuldade está naquele que não busca o Senhor. Porque quem está buscando ao Senhor está vivendo esta operação do espírito de temor. Por isso que a oração do profeta, que é a oração da igreja hoje é esta. Aviva, Senhor, a tua palavra, porque foi a palavra dele que nos introduziu na obra do Espírito Santo. Foi a palavra dele que nos trouxe para a presença do Senhor e viver a salvação. E é com esta palavra que nós fomos gerados pelo Espírito
para esta salvação e não queremos desistir dela nunca. Por isso que a oração é essa mesmo, aviva a tua palavra. Porque sem a tua palavra, Senhor, eu não posso ficar, né? E o salmista diz, né? Guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Então esta fé que foi gerada é para exatamente o tempo que nós vivemos hoje. E dentro desta operação do Espírito Santo, olha que maravilha, né? Porque ele está falando aqui, aviva, Senhor, a tua obra. Aí você vai lá na carta da igreja de Laodiceia, que é a ênfase do espírito de temor, e o Senhor aqui exortando o povo que naquele tempo estava cambaleando, morno, estava ali, não era nem quente nem frio, né? Ali estava indefinido, um povo que não buscava o Senhor, que é a situação do cambalear, de ir para um lado para o outro, não tem definição. E o Senhor exortando, dizendo, eu sei as tuas obras. A diferença é, a oração da igreja a obra é uma só. Aviva a tua obra. Mas o Senhor alerta para aquele que está longe do Senhor, eu sei as tuas obras. Quem tem muitas obras não tem o Senhor, não tem a fé, não tem o espírito de temor. Então, a você que participa deste culto, né, de madrugada e do pós-madrugada, há uma operação do espírito de temor sobre a sua vida hoje, sobre a sua casa. E é este temor que está te fazendo hoje enxergar que a obra do Espírito Santo ela deve ser única na nossa vida. Nós não podemos ter outro bem, ela é o nosso bem maior. É o que nós temos, é o que a igreja está definida. A igreja fiel do Senhor, ela não está cambaleando, ela não está em dúvida, pelo contrário, a fé dela é firme fundamento. Ela está definida no Senhor e esta palavra que nós ouvimos, nós mantemos ela, zelamos por ela e não queremos outra palavra. E não é à toa que o lema que o Senhor nos deu neste ano, já citado pelos companheiros aqui, e que é a oração do profeta, é ouvir, Senhor, a tua palavra, e o Espírito Santo está falando com as igrejas neste tempo, né, com estas operações. E há uma palavra aqui dentro deste versículo, né, no meio dos anos, a notifica. A notifica no meio dos anos em cada ano uma ênfase, em cada ano uma notificação. E é isso que nós vimos ali, em cada ênfase da igreja, uma operação do Espírito. Ele está fazendo menção do seguinte, nós hoje estamos vivendo o espírito de temor, nós sabemos que é o último tempo, é o último momento, a igreja está pronta, a igreja está definida, mas o Espírito Santo está sendo derramado com temor, com sabedoria, com todas as operações do Espírito Santo, né? E aquilo que nós já conhecemos. Mas o que nós precisamos hoje é saber de uma coisa. Neste tempo, onde há uma ira, o Senhor tem tido misericórdia do seu povo, e é até algo que o pastor Gidati falou neste último seminário, sobre, até no mesmo contexto aqui, essa misericórdia como o amor do Senhor sobre o homem. Sempre que houver a palavra amor, você pode linkar com o Espírito Santo. E é a operação do Espírito Santo mesmo que nós estamos vivendo, e por isso nós temos temor de buscar ao Senhor. Esta é a minha colaboração aqui, Cléber. Deixa eu chamar aqui o pastor Ricardo, que eu tenho que liberar agora o pastor Ricardo às 7 horas, são 7h01. O pastor Abel falou sobre fé, justo viverá da fé. Eu estava olhando aqui na minha Bíblia, aqui no original, quando eu falo assim, o justo viverá. A palavra viver no hebraico é Haim, que quer dizer respirar. O justo, ele vai respirar pela fé, ele vai saltar de alegria pela fé. É muito mais do que apenas professar uma religião, né, pastor? Com certeza. E você falou do respirar. O que nós, o servo de Deus no tempo de hoje, o que ele respira? Ou ele vai respirar o cheiro de podridão que está nesse mundo, porque a palavra fala que esse mundo jaz no maligno, ou ele vai respirar aquilo da essência da palavra assim. A igreja tem o quê? O bom cheiro de Cristo. Como Cantares diz, né, pastor? Para cheirar são bons os teus ungüentos. Exatamente. Então, o que você está respirando neste momento? E ainda da expressão, né, trazendo para o português, né?
Se você não respira, você não tem vida. Não tem vida. Então, o respirar é um sinal vital. E se você tem um cheiro bom, você respira profundamente. E é quando você respira, isso é aquilo que você respirou, ele passa a fazer parte do seu organismo, porque ele vai dentro do processo da saúde, ele vai para o pulmão, vai ter uma troca gasosa. Então, tudo aquilo ali vai circular na mente, né? no seu organismo e vai por todas as partes. Agora, já o mau cheiro, não. O mau cheiro faz uma reação do organismo de repulsa. Então, o cheiro que não é adequado, você retrai. Porém, há uma questão. Tem pessoas que se acostumam com o mau cheiro e vão se intoxicando até a morte. E falando de cheiro, até uma questão aqui científica, uma curiosidade, talvez algumas pessoas não saibam, o gás de cozinha, por exemplo, ele não tem cheiro. Sim. É colocado um cheiro justamente para alertar, porque o gás de cozinha ele vai sufocar a pessoa e a pessoa vai morrer. Então, como saber que esse gás está sendo inalado, vazando dentro de casa? É o metano, né? Então você coloca ali um cheiro, de forma que a pessoa sente aquele cheiro e fala, tem vazamento de gás, eu preciso fechar, eu preciso verificar. Então, as pessoas estão num mundo onde o mau cheiro está sufocando, matando. Mas há um povo que tem respirado, tem sentido a presença de Deus. E eu quero mais e mais. Aquele que é justo, justifique-se mais ainda. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Mas aquele que é sujo, suja-se mais ainda. E finalizando, vou finalizar com Hebreus 11. Amém. A fé é o quê? Firme fundamento. Firme fundamento. O senhor me fez lembrar aqui, e eu não sei se os pastores dessa questão já foram. Quando você vai ali para o norte do Espírito Santo, você passa ali a São Mateus, indo para sentido Pedro Canário, sul da Bahia, tem uma empresa chamada DISA, que é Destilaria Itaúnas. Ela fabrica álcool. Só que o álcool, obviamente, vem da cana-de-açúcar. Mas todo aquele processo de evaporação, quando você passa ali, aquele cheiro de vinhoto, né? Sim. Que fica impregnado na camisa, no cabelo. Você passa ali, é um cheiro de coisa estragada, para que você possa entender, vinhoto. Mas quando você passa a morar ali, as pessoas que trabalham, não estou sentindo cheiro de nada. Mas quando você passa ali na pista, automático, todo mundo fecha o vidro, né? Se estiver com o vidro aberto, o ar-condicionado, você trava tudo, para você não sentir aquele cheiro. É o que o pastor acaba de falar. Verdade. Né? Quem mora ali perto já está acostumado. É igual as pessoas que moram perto de valão, bueiro, né? Mas quem não está acostumado passa. É na hora, detecta na hora, mas a pessoa que está acostumada. Por isso nós não podemos acostumar com esse mau cheiro, mas com um bom perfume de Cristo. Amém. Amém? Deixa eu liberar o pastor Ricardo Diniz, que agora virou cidadão maranhense, né? Não é mais valadarense. E que vai estar em viagem, né? Para rever a filha lá no Maranhão. Boa viagem, pastor. Amém. Mas volta, né? Mais breve possível. Amém. Um grande abraço, paz do Senhor, querido. Paz do Senhor a todos. Muito bem, são 7h06, 7h06. Nós vamos dando sequência aqui, enquanto o pastor Ricardo vai nos deixando aqui o estúdio, que ele tem compromissos profissionais e ele tem que viajar também para o Maranhão. Nós vamos seguindo aqui, pastor Lorenzo. O pastor Judeti, ele falou nesse último seminário sobre a palavra misericórdia, e até nós citamos aqui, né? Que no hebraico é Rahelim. E a palavra Rahelim, que quer dizer misericórdias, é sempre no plural, porque as misericórdias se renovam a cada dia, e graças a Deus por isso. É exatamente o que ele falou, amor profundo. É compaixão, mas amor profundo. Quando Deus, ele usa de amor profundo todas as manhãs, com a minha, com a sua, com as nossas vidas. Que coisa, que graça. Ou seja, não há amor maior que o amor de Deus para com o homem. Pois é, essa expressão compaixão, a palavra diz assim que Jesus, encontrando com ela, moveu-se de íntima compaixão. O amor profundo, né? Verdade. Conforme você diz. Nós, nessa nossa jornada da fé, quando o pastor fez a colocação, né? Aviva, Senhor,
a tua obra no meio dos anos, e nós, como crentes, como servos, precisamos todos os dias fazer uma retrospectiva da nossa vida espiritual. A retrospectiva para nós pensarmos e lembrarmos do dia que nós fomos encontrados por esta íntima compaixão, onde Jesus ele teve misericórdia das nossas vidas, onde quando nós estávamos mortos, os nossos delitos e pecados, tivemos uma experiência de, como o pastor Furlan fez a colocação e o pastor Abel completou, né, com o espírito de temor, quando nós fomos alcançados, quando ouvimos a palavra, ouvimos, tememos e recebemos a vida, o avivamento, porque um dia o Senhor moveu-se de íntima compaixão para conosco e gerou em nós, através da sua graça, aquilo que nós não tínhamos, que era uma experiência com a fé redentora. Antes de Jesus, eu tive o privilégio maravilhoso de ter sido gerado, criado, instruído, né, como um menino no caminho que se deve andar. Mas quantos vêm? Lá na igreja tem um diácono que foi salvo com 35 anos de idade. E ele fala assim, como eu gostaria, e hoje tem filhos, os filhos estão sendo criados no evangelho, né? Como eu gostaria de ter sido salvo quando criança, de ter sido alcançado, de ter tido a oportunidade de... Por quê? Porque ele vê a diferença entre os filhos dele e os filhos que não conhecem o Senhor. Vai numa reunião de pais, numa reunião de escola, você vê, eles são, os nossos, né, são mais bonitos, mais inteligentes, mais gordos, têm notas melhores, como diz o outro, né? Como o profeta Daniel também, ele deixou isso claro, porque eles têm sido nutridos, todos os servos nesta última hora têm sido nutridos com a palavra do Espírito. Então, pegando aquilo que o pastor Furlan falou e o pastor Ricardo, o que nós temos ouvido no meio dos anos gerou em quê? Tem gerado o que nas nossas vidas? O temor? O avivamento? Uma experiência de transformação? Ou eu tenho dado o meu ouvido emprestado a todo vento de doutrina? Ou eu tenho deixado de escutar aquilo que me alimentou, que me transformou, que me trouxe lá de fora, que me deu um sustento, uma família, uma experiência, né? Uma função na obra do Espírito? Ou será que eu dei ouvidos e parei de escutar a voz que um dia gerou em mim o temor? Essa tem que ser a nossa, no meio dos anos, essa retrospectiva nos é importante fazer, porque hoje nós estamos aqui, de pé, buscando ao Senhor. Amanhã nós precisamos estar aqui de novo. E a cada dia, né? Como você disse, a misericórdia do Senhor é nova a cada manhã. Todos os dias o Senhor, com íntima compaixão, tem oferecido a nós, homens fracos, imperfeitos, infiéis, falhos, misericórdia. E não é qualquer, como você disse, né? É um íntimo sentimento. Exatamente. Porque foi este íntimo sentimento que venceu no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para nos buscar, porque este íntimo sentimento não mudou. Ele é o mesmo. O Senhor continua nos amando com um íntimo amor. Que amor é esse, né? Pastor Furlan, Abacuque tinha certeza que Deus estava no controle de tudo, de todas as coisas. Tudo ao redor dele estava ruindo, o ímpio parecia prosperar, entre aspas, né? Então, Abacuque, ele trocou a aflição pela esperança. Abacuque, como Jó, né, estava pronto para perder tudo, menos a fé. É verdade. Menos a fé. É verdade. É interessante você citar esse ponto, Kleber, da esperança, porque nós vamos ver lá na frente, muitos anos após a vida de Abacuque, as cartas mencionaram, porque nós não somos daqueles que não têm esperança, como os que não têm esperança, né? Então, a esperança da igreja, ela se dá porque ela ouve a voz do Espírito Santo, porque há o avivamento. É interessante que Paulo, quando vai falar sobre o arrebatamento na carta aos Tessalonicenses, depois que ele diz aquilo que iria acontecer, que os que estavam mortos ressuscitariam primeiro, os que ficassem vivos
depois seriam arrebatados para estarem juntamente para sempre com o Senhor. Ele conclui esse texto dizendo assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então a voz do Espírito Santo é o consolo da igreja nessa hora. É o consolo da igreja. Então, a esperança da igreja é porque ela ouve a voz do Espírito Santo. A nossa esperança não está no nosso conhecimento, como o pastor Gedeuti sempre menciona isso, né? Reiteradamente. Não está na filosofia, não está na teologia, no conhecimento racional, porque isso não ultrapassa o nosso limite da razão. É só a operação do Espírito Santo que pode fazer isso na vida do homem. Então, Abacuque, em meio a tudo aquilo, aquele panorama catastrófico que ele viu, porque ele ouviu e ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi porque eu entendi o que vem aí, mas eu quero que o Senhor avive. Então, aquela operação na vida de Abacuque ali gerou nele uma esperança. Ele disse: não, eu sei que o Senhor há de suprir toda a necessidade da igreja para vencer. E olha o que o senhor me fez lembrar aqui. Eu estava aqui, eu gosto desse barulho de folha passando assim, eu gosto. Olha o que diz o livro de Jeremias. Jeremias fala assim: mas isso Deus ordenou, dizendo: dai ouvidos à minha voz. É isso aí. Aí o verso 24 de Jeremias 7 diz assim: mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram segundo os seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. E ele diz: então andaram para trás e não para frente. É isso aí. Quando você não dá ouvido ao Senhor, quando você não teme, quando você não clama, Senhor avivar, você anda para trás. É pior do que caranguejo. Caranguejo é pro lado, né? É isso mesmo. Quando o profeta Isaías fala, né? Esse é o caminho, andai nele, né? Antes disso, ele ouviu uma voz por detrás de ti, diz a palavra, né? Ouviu uma voz por detrás de ti, que diz, ou seja, muito antes de você existir, Isaías, exatamente, o projeto já estava definido. A voz do Senhor já estava ecoando, né? De eternidade a eternidade, dentro do projeto do homem. Então, a nossa segurança, Kleber, e irmãos que nos ouvem hoje aqui, nessa manhã, que estão conosco, a nossa segurança é ouvir a voz do Espírito Santo. E pastor Abel, o profeta Jeremias, ele também ele é contemporâneo de Abacuque. Viveram na mesma época, ele, Ezequiel, contemporâneo. Então, quando o Senhor começa a revelar a Jeremias sobre o que viria, o cativeiro babilônico, e Jeremias também é exemplo de Abacuque, eu entendi, ele começa a enxergar tudo que viria pela frente, o problema que viria. E ele começa a ficar apavorado, porque ele sabia que o povo estava caminhando para um lugar que não era muito agradável. E ele começa a ficar desesperado. Aí, de repente, ele para e fala assim: peraí, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança? É a palavra do Senhor. É a única coisa que tem que estar viva no nosso coração para trazer esperança. É o que irá nos tirar aqui dessa terra, como o pastor Furlão acabou de citar aqui, 1 Tessalonicenses, quando fala: depois nós que ficarmos vivos, estivermos vivos, nos encontraremos, teremos nossos corpos transformados e nos encontraremos, né, com os demais irmãos que partiram antes, que morreram em Cristo. Encontraremos com ele nos ares. É isso que nos traz esperança de estarmos aqui nessa manhã falando mais uma vez aqui, e nós não vamos parar de falar enquanto a igreja não for arrebatada. Não é isso, pastor? É isso mesmo, exatamente. Assim como Jeremias, Abacuque e nos nossos dias também, na verdade, tem muitas vozes falando, tem muitas coisas acontecendo, mas a preocupação do profeta é em ouvir a palavra do Senhor. E não murmurar, não reclamar, não simplesmente olhar os fatos, né, que são os sinais proféticos que a igreja conhece hoje, os marcos proféticos, e simplesmente desvalorizar isso e murmurar. Não, pelo contrário. Isso nos faz buscar mais ao Senhor, este avivamento. E quando a gente fala de avivamento, é até importante nós sabermos separar, né, as coisas, porque há muitas pessoas hoje que confundem avivamento com movimento de corpo, com aquilo que leva carne, né? o balanço da carne. Mas o avivamento do profeta aqui, que é o avivamento que a igreja está vivendo hoje, é a operação do Espírito Santo.
é aquilo que o Senhor está fazendo no meio desta igreja. E nós estamos vivendo exatamente isso, né? E pela palavra que nós ouvimos, nós não queremos ouvir outra coisa. Na verdade, os nossos ouvidos ouvem muitas coisas, mas nós damos valor àquilo que é do Senhor. Inclusive, neste mês, né, que é o mês que nós estamos orando pelas crianças, intermediários, adolescentes, os nossos filhos, desde pequenos, vivem a mesma experiência. Então, eles estão nas escolas, eles estão ouvindo tantas coisas, mas você senta, né, para conversar com a criança, com seu filho, que é um servo do Senhor, e pergunta assim: meu filho, minha filha, e aí? O que você entende da obra? Pergunta, o que você entende da obra? Vai falar tudo. Ele vai falar quem é a igreja de Cantares, que ele está aprendendo isso, que é a igreja que está preparada, o povo que está ouvindo o Senhor, né? Experiências de... Eu tenho 2 filhas, né? Uma intermediária e uma adolescente, e aí você senta para conversar, no dia a dia, você está no dia a dia, você conversa de muitas coisas, mas quando você vai falar da obra, e esses dias eu fiquei até maravilhado, que eu sentei com a minha mais nova, intermediária, e ela falou: eu tive uma experiência com dom espiritual. Então, assim, os nossos filhos estão vivendo a operação do Espírito Santo. Né? A minha adolescente pediu uma Bíblia nova, foi no Manaim, né? E pediu uma Bíblia nova. E aí o que eu tenho visto é, toda semana vem a pergunta da EBD, ela me procura praticamente todas as noites, direto, ela vem: papai, essa pergunta da EBD aqui, eu entendi isso, é isso mesmo? Eu falei: é isso mesmo, minha filha, é assim. Aí eu vou, sento com ela, tá? O interesse em querer saber as coisas do Senhor. E o que move, né? Que não é o movimento do balanço do corpo. O que move isso é a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E a você, meu irmão e minha irmã, se você não vive uma experiência como essa, né? Se você tem seus filhos, se você tem a sua família e você não vive uma experiência como essa, passa a partir deste momento buscar ao Senhor essa experiência, para que dentro da sua casa, na sua vida, você venha viver aquilo que o profeta, ele profetizou aqui. Verdade. Porque a palavra do Senhor, ela tem que estar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. E é o chamado de Deus, que quando falou: ó, fala da palavra ao seu filho quando ele estiver dormindo, ao deitar, ao levantar, quando caminhar na rua, na escola, 24 horas por dia. Isso mesmo. E pra gente colocar um ponto final no pós-madrugada de hoje, eu vou ler aqui Lamentações de Jeremias, que diz assim: bom é o Senhor, que usará de misericórdia aos que atém. A palavra até aqui é que reúne, que espera, que atém, que espera ele, para a alma que o busca. E a palavra buscar aqui no hebraico é darash, é procurar com cuidado ou recorrer a Deus com frequência. Aleluia. Você tem recorrido a Deus com frequência? Glória a Jesus. É isso. Então, bom é o Senhor, que usará de misericórdia aquele que recorre a ele com frequência. Glória. Recorra nessa manhã ao Senhor, para que as misericórdias do Senhor, elas possam ser... elas estão à disposição para que ela possa renovar a sua vida nessa manhã. Vou pedir ao pastor Abel Monteiro para que esteja orando pelos nossos irmãos, e eu peço ao pastor para estar orando pelo nosso querido irmão João Rodrigues. Ele mora em Brasília, teve um AVC sábado e ainda encontra-se hospitalizado e precisa das orações. Também pela neta do pastor Winston Depps, a Rafinha, que também está precisando ter a saúde restaurada. Vamos orar? Após a vinheta, feche seus olhos se você puder, porque é momento de oração. Momento de oração. Glória a Jesus. Os pastores impondo as mãos, é isso, Kleber? Perfeito. Para nós fazermos aqui a oração final. Amém. Apresentando a vida de alguns irmãos aqui, na verdade, de todo o povo do Senhor. Eterno Deus, como é bom estar mais uma vez na tua presença. Amém, Senhor. E nós oramos neste instante, pedindo ao Senhor uma bênção de Deus, saúde, misericórdia, Senhor, pela vida de alguns irmãos que serão aqui citados. A irmã Luzia, a mãe do nosso irmão Elias Faé, a irmã Edilene, a irmã Avelina, que é a mãe do pastor Claudemir. Amém, Senhor Deus. Moisés e Micael, os irmãos que também estão enfermos, teu servo Alair, que está internado, João Rodrigues, que está com AVC, a Rafaela, neta do pastor Winston. Esses irmãos que estão, ó Deus, necessitando de uma bênção na saúde. Nós cremos que o Senhor é poderoso e por isso nós suplicamos, derrama sobre o teu povo, ó Deus, saúde física e espiritual. E que não falte em nenhum momento, ó Deus, a bênção do teu Espírito Santo.
Nos alegramos ainda nesta manhã com os teus servos que estão aniversariando. Amém. A Tamara, a Beatriz, a Valnice, o Fred, e que o Senhor possa recebê-los, assim como tantos outros irmãos neste dia também fazem aniversário. Que haja gratidão nos seus corações em saber que o Senhor os tem abençoado. E, ó Deus, nós oramos pedindo assim a tua bênção sobre todo o teu povo, e que não falte, Senhor, a operação do teu Espírito Santo sobre nós, para que tenhamos o temor do Senhor e a bênção deste avivamento que tem acontecido no meio da tua igreja. Aviva, Senhor, tua obra. Nós oramos, te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, 7 horas e 23 minutos, ainda temos aqui uma gordurinha para queimar, né? Ainda temos aqui 7 minutos. Deixa eu me despedir aqui do pastor Lourenço Carneiro, conosco aqui nessa manhã. Pastor, leva o nosso abraço aos irmãos ali onde o senhor está, atuando ali com o rebanho. Leva o nosso abraço, nosso muito obrigado. Os irmãos oram por nós aqui. Um grande abraço, uma excelente terça-feira. Paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais um dia na presença do Senhor. Como você disse, teremos uma boa semana. Amém. Debaixo do sangue de Jesus. A todos a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quero agradecer também a vinda aqui nessa manhã do nosso querido irmão Otto José Fernandes. Aliás, deixa eu falar o nome dele completo, né? Otto José. E é Jacob, mas eu tô lembrando aqui no hebraico. Mas tá bom, pode ser isso mesmo. Pode ser Otto José e Yaakov. Pode ser, né? Yaakov Fernandes. Obrigado. Ele é de Pindamonhangaba. Ele e a minha Patrícia, sua esposa, que esteve aqui ontem, né? Estiveram aqui ontem conosco, nos dando a honra de estar aqui nos visitando. Leva o nosso abraço aos irmãos ali de Pindamonhangaba, lá em São Paulo. O nome do pastor lá é? Uhum. Na igreja de Pode falar no microfone, por favor. É o pastor? Pastor Conde em Pindamonhangaba. Pastor Conde. Uhum. E o pastor Maurício na igreja de Taubaté. Perfeito, ali pertinho, né? Que a gente congrega. Amém. O Otto é um recém-convertido, 2 anos, né? Que desceu as águas. Maravilha. Isso, é um servo de Deus. Deus tem abençoado a vida dele, muitas experiências. Ele é militar, né? E tá ali naquela região ali. É do Exército, né? Exército Brasileiro. Naquela região ali de Pindamonhangaba. Eu me complico sempre quando eu falar, ou Caraguatatuba. Um grande abraço aos irmãos de lá, aqui representando os nossos irmãos ali de São Paulo. Nosso muito obrigado pelo carinho que tem para conosco aqui. Viu, meu irmão Otto? Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, querido. Pastor Abel Monteiro. Nós temos aí, estamos do lado do Jacó, hein? Isso aí. Muito bom, mais uma vez, né? Estarmos aqui participando deste momento aqui. É uma alegria, né? Sempre uma alegria nesse ambiente de comunhão. Sabe que meu sonho era, na madrugada aqui, reunir. Eu sempre brinco com o pastor Fernando Almeida. Eu sempre falo, né? Não, eu queria reunir aqui os 3 irmãos, né? Pastor Fernando, pastor Furlan e pastor Franklin. Já estamos com mais de 50% desse sonho realizado, né? É isso aí. Agora tá faltando o Frank. Não vamos chegar lá, É isso mesmo. Mas é uma alegria, né, o Cleber? Sempre estarmos aqui, participando junto com os companheiros aqui e sabendo que tem um povo do Senhor conectado nesta hora. É verdade. Ouvindo a palavra, atento àquilo que o Senhor está fazendo, né? E deixo aqui o meu abraço lá aos irmãos na área de Pão da Fruta ali, da igreja de Balneário de Pão da Fruta 2, a igreja de Ilha do Sol, onde temos reunido com os irmãos ali e tem sido de grande alegria buscar o Senhor junto com esses irmãos aí. Todos a paz do Senhor. A paz do Senhor. E o pastor Furlan, ele que está pastor aqui na igreja de Plano 100, que fica literalmente embaixo da Rádio Manaim, aqui em Itapuã. E é uma honra pra gente, né? O pastor, ontem eu conversei com o pastor Fernando Almeida, teu irmão ontem, né? Até. Ele falou, não, vou estar ouvindo aqui, meu irmão estrear. Eu falei, amém. Pastor Furlan meu Deus do céu. Né? Anos de Bíblia, né? Estamos tranquilos, estamos recebendo esse reforço. Obrigado, pastor, por ter vindo aqui. Ô Kleber, nós é que agradecemos, é uma alegria para nós estarmos aqui com os irmãos e a grande beleza é que nós viemos aqui e aprendemos muito com os irmãos, né? No corpo que é o nosso grande segredo. E deixa aqui o nosso abraço para todos aqueles que estão nos ouvindo e
estamos à disposição e que Deus abençoe a todos. Amém, querido. Sem ser essa próxima semana, que é a outra, né? Os irmãos da terça-feira que vem, né? São os outros pastores. Mas na outra terça-feira, quem senta essa quarta cadeira, depois senta na primeira aqui para trazer uma mensagem aqui para nós, né? Para nos alimentarmos aqui em nome de Jesus. Queridos, a você que continua com a nossa programação, você que vai ficar com o canal 126 ou canal 85 da Sky Livre, acompanhando a programação da TV Manaim, você vai continuar com a programação. Temos uma programação inteira feita com muito carinho para você. E os irmãos que quiserem, podem continuar conosco aqui no Bom Dia Manaim. Vamos juntos até às 10 horas da manhã aqui com o Bom Dia Manaim. A você um forte abraço, que Deus te abençoe, que você tenha uma terça-feira avivada pelo Espírito de Deus e que você possa ter ouvido a voz do Senhor. Aquele que tem ouvido, ouça com o Espírito das igrejas, que você possa temer ao Senhor e que você possa avivar a obra do Espírito Santo na sua vida. Bom, deixa eu colocar na tela aqui, vou pedir para o nosso 02 colocar na tela, por favor, o telefone 0800, né? Você que mora aqui no Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, que nós vamos falar também, tem um telefone que você pode... Tá aí, ó, tá aqui, ó, pronto, tá certinho aqui, ó. 0800 70 73 076 ou 0800 707 30 76. Você pode ligar a qualquer momento. Tá aí o QR Code também, o QR Code ou QR Code. Você pode colocar a câmera ali, apontar a câmera do seu celular e você vai ter pastores 24 horas, de domingo a domingo. Ah, Kleber, mas eu vou ligar 1 da manhã. Pode ligar. Tem um pastor lá que vai te atender 1 da manhã, 2, 3 da manhã, 6 da manhã, de domingo a domingo, que quer falar com você, orar com você, te aconselhar e te abençoar, avivar a obra na sua vida. Amém. A paz do Senhor. Boa terça-feira para você.